Oi, 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 tchutchucos. Eu tô aqui gravando, mas eu tô com a cabeça num e-mail que eu recebi ontem. Eu tava comentando até com o Bertotti. E eu fiquei pensando muito nele. Eu tava fazendo uma busca nos meus e-mails e eu achei um e-mail de mais ou menos 8, 9 anos atrás, de uma pessoa que eu admiro muito, que, assim, me ensinou muito em vários aspectos, academicamente, mesmo em questões, assim, sabe, de vida. E no e-mail essa pessoa dizia assim: Fábio, cuidado para não enveredar para a área mais popular. Você tem talento acadêmico, você pode escrever teses, enfim, você tem talento para dissertações. Escrever de forma popular todo mundo pode, mas são poucas as pessoas que podem escrever academicamente. E eu lembro que na época que eu recebi isso, eu estava em dúvida se eu continuava os estudos, se eu fazia o mestrado, enfim, que é uma coisa que eu ainda tenho pendente para mim. Mas isso me marcou muito, porque esse e-mail, tipo, era a expectativa dessa pessoa pra mim, e é uma pessoa que eu admirava muito, então a opinião dessa pessoa contava muito na minha vida, assim, tipo, o que ela acharia de mim, né? Tipo, os planos que ela tava fazendo pra mim. Mas não era, assim, o desejo do meu coração, sabe? Eu fiquei bem balançada, porque eu tava começando a trabalhar em televisão naquela época. E que, obviamente, é uma coisa mais popular, mas no meu coração, eu sempre tive, assim, o desejo de falar pra muita gente. E de falar de uma forma que todo mundo pudesse entender, sabe? Eu não tinha. Eu tenho muitas vaidades e muitos defeitos, assim, em se tratando de orgulho, mas eu não tinha essa vaidade de soar difícil e falar pra poucos, falar pra elite, sabe? Eu queria falar com muita gente. E eu sempre tive na minha cabeça que eu queria fazer coisas que até minha mãe, que não teve educação formal, assim, que ela pudesse entender, sabe? Na minha cabeça, esse era um parâmetro. Será que minha mãe vai entender se eu explicar desse jeito? Eu não tô dizendo de fazer coisas superficialmente, mas que mesmo coisas profundas e coisas sabe, que tivessem essa coisa da necessidade de muita atenção, fosse dita da maneira mais simples possível para que todas as pessoas pudessem entender. E eu sei que no fundo, assim, essa pessoa de quem eu estou falando tem um pouco de. Não é decepção, não sei, nunca perguntei também. Mas por eu não ter seguido carreira acadêmica, enfim, eu escrevo para as pessoas e eu escrevo de um jeito muito simples. E eu sou jornalista, então isso facilita. Mas era a expectativa dele para mim, sabe? E eu tava pensando hoje quantas vezes eu deixei de fazer as coisas que o meu coração gritava pra atender as expectativas dos outros. Eu não tô falando de você dar vazão à sua vontade, dizer, ai, mas realmente, eu estou com vontade de fazer tal coisa e coisas assim que você sabe que não são legais. Eu não tô falando disso, tô falando daquele sonho do coração, sabe? Muita gente escolhe a profissão pela expectativa dos outros, escolhe o casamento pela expectativa dos outros, escolhe o namorado, sabe? Escolhe o que ler, o que estudar, no que pensar, religião pela expectativa dos outros. E isso é muito cruel, porque no futuro, e às vezes não, num futuro não tão distante assim, você vai ter que encarar as suas realizações e no fundo o que vai importar mesmo é se você cumpriu as suas expectativas, as expectativas de Deus para você. E quando você tem um sonho, sabe, aquela coisa assim, aquela visão de futuro, do que você quer no futuro, as coisas nas quais você acredita, você precisa lutar por isso. Porque muitas vezes a gente quer cumprir as expectativas das outras pessoas, mas elas tiveram a vida delas para fazer as coisas que elas acham que deveriam ser feitas. Agora você tem a sua. E assim, nunca é tarde para fazer aquilo que Deus faz arder no seu coração, sabe? Porque muitas vezes a gente fica muito naquela sensação de, ai, vou decepcionar fulano se eu escolher isso, vou decepcionar cicrano se eu disser que eu acredito em Deus, que eu quero essa religião, ou que eu quero é esse trabalho, sabe? Não sonhe pequeno, faça metas com o teu coração, faça planejamentos com aquilo que você acredita, porque assim você vai ser feliz. E no futuro você tem que encarar você no espelho e não as outras pessoas. Lembre-se, cada pessoa tem apenas uma vida aqui para poder realizar os seus sonhos, para poder se orgulhar da sua obra. Eu não me arrependo nem um pouco de escrever de forma simples, de falar com muitas pessoas, de falar numa linguagem popular, de atingir pessoas com alta escolaridade, com baixa escolaridade. Aliás, eu tenho muito orgulho de me sentir meio que tradutora de algumas coisas, sabe? Eu sei que existe um outro círculo, né, que tem inclusive muito prestígio, mas esse era o meu sonho, eu acredito que era o sonho de Deus para minha vida. Falar para as pessoas, motivar as pessoas e fazer isso de um jeito que elas entendessem. Talvez eu tenha decepcionado a expectativa dele, mas eu não decepcionei a minha. Isso tem muito valor. Qual é o seu sonho?
Pensa nisso, porque senão as expectativas dos outros vão vir te bombardear, isso não vai te fazer feliz. Tenha um ótimo dia, um recadinho só pra você, assim, que me deu vontade de falar. Beijo, tchau.